Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler até o 14. Evangelho de João 1 ao 14. Capítulo 1, do versículo 1 ao 14. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus fala conosco essa manhã, que possamos entender a tua palavra e aceitá-la no nosso coração, para vivermos concernente o teu ensinamento. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. João era um dos discípulos de Jesus, conhecido carinhosamente como discípulo do amor. João era filho de Zebedeu, que era um homem bem-sucedido e muito influente naquela época. E João era um discípulo que tinha uma característica doce, amável. Ele começa a falar sobre o Verbo, a encarnação do Verbo. E todos nós sabemos o que é um verbo. Verbo exprime ação. E ele fala que o Verbo era Deus e estava com Deus. O Verbo é Jesus. Quando ele começa a explicar que Jesus estava desde o princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A vida estava nele. E a vida era a luz para os homens. Logo, Jesus é a nossa vida. Mas João não para por aí. Ele fala que a luz, ela resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra elas. E aí nós começamos a entender o que João quer dizer. Ok. Mas daí, conseguir enxergar essa luz, nós começamos a ficar um pouco meio que confusos. Mas João, no verso 6, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Perdão, aqui na verdade João ainda não estava falando, apesar de ele está falando sobre quem era João. Primeiro sobre quem era Jesus e sobre quem era João. Ele está falando aqui em João, nesse primeiro capítulo, ele fala acerca da encarnação do Verbo, que era Jesus desde o princípio, e de que houve um homem enviado por Deus chamado João. E agora eu queria levar você a falar esse versículo, mas trocar o nome de João pelo meu próprio nome. Ok? Nós vamos ler assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era... Aí você vai falar o seu nome. Nós vamos repetir 3 vezes. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era...
Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era... Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era... Você crê nisso? Que não só João foi enviado por Deus, foi um homem enviado por Deus, para que quando Jesus fosse ao Pai e enviasse o Espírito Santo, ele pudesse permanecer no meio de todos aqueles homens, para que a sua luz pudesse resplandecer. Assim somos eu e você. Nós fomos enviados por Deus, nós fomos chamados, atraídos para a presença de Deus, para que pudéssemos refletir a luz em meio às trevas. E o que nós fazemos com isso? Se nós continuarmos a leitura entendendo como é que João veio, nós podemos entender como é que nós também estamos vindo. João, a palavra diz que João veio como testemunha. E você sabe qual é a função, o papel desempenhado por uma testemunha? O que é ser uma testemunha? A testemunha, na verdade, é a única que não pode mentir. Se você for levado num tribunal e no meio de um julgamento, você tiver a parte autora, a parte ré, diante do magistrado, da excelência, do juiz, o autor ele pode mentir, o réu ele pode mentir, o advogado pode mentir e nada vai lhe acontecer, mas a testemunha não. A testemunha ela chega e já se compromete com a verdade. Porque a testemunha, ela não é testemunha nem do autor, nem do réu, mas ela é testemunha do fato, do acontecimento. Ela é a única capaz de narrar, com certeza absoluta, a veracidade do fato. E aqui, João é chamado de testemunha. É aquele que não veio para mentir. É aquele que, ainda que possa ser induzido por uma das partes, porque geralmente um ou outro vai levar as suas testemunhas, ou o autor ou o réu vai buscar, você pode ser minha testemunha, você pode testemunhar a meu favor, tudo isso vai acontecer, mas quando chegar lá, naquele momento de testemunhar o fato, ele deixa de ser a testemunha do autor ou do réu, para ser a testemunha do juízo, da verdade. E antes dele falar sobre alguma coisa, ele tem que se comprometer com a verdade. Que direi a verdade, nada além da verdade. Por que ele deve fazer isso? Porque ele teme falar diferente. Porque ele sabe que se ele mentir, ele pode ser levado a um tribunal criminal. Pode ser instaurado um crime de falso testemunho. E ali ele pode ter uma penalidade. Pode correr um processo ao seu desfavor. E ele deixa de ser testemunha para ser corréu lá no outro processo que será instaurado. Logo, a testemunha, ela vai estar ali numa situação difícil. Ainda que ele queira ajudar alguém, ele sabe que o papel dele é de falar a verdade. João, ele foi enviado por Deus como uma testemunha de quem era Jesus. Ele andou com Jesus. Ele conhecia Jesus. E ele logo deveria andar como Jesus ensinou. Eu vi, eu estava lá. A testemunha, ela tem que ver. Ela não pode, não, como é que você soube disso? Ah, porque alguém me contou. Não vale. Você estava lá? Você viu? Era isso que acontecia? João foi chamado como testemunha. Nós fomos chamados para testemunhar sobre tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu acredito que a educação, ela vai perder o seu efeito se nós não conseguirmos ensinar com o que vivemos. Se começarmos a ensinar como é o caminho e deixarmos de andar no caminho, o nosso ensino, ele vai ser muito mais focado no que é o caminho do que aquilo que você propriamente diz. Então, se você está disposto a educar, a instruir, a ensinar, você deve ser o primeiro a andar no caminho.
Jesus ensinou com a própria vida. Jesus não pegava um grupo e começava a falar sobre algumas coisas e depois ele iria fazer para ensinar, não. Ele vivia e com a sua vida ele estava sempre ensinando. E ainda que nós ouvimos falar, ainda que nós aprendemos sobre Jesus, sobre quem ele é, sobre o que nós como cristãos devemos ser, para que nós viemos, para testificar dessa luz, para refletir, porque não temos conseguido iluminar, porque não temos conseguido influenciar, porque não temos conseguido brilhar, porque não temos conseguido viver um evangelho como testemunha do amor de Deus em nós. Eu comecei a pensar e a refletir sobre o que tem acontecido conosco, comigo. Eu vou me pegar como primeiro exemplo. Todos nós, no decorrer dos anos, começamos a criar uma máscara e nos escondemos por detrás dessa máscara para que as pessoas possam não nos enxergar como verdadeiramente nós somos. E isso é construído no decorrer da nossa existência, tanto por alguma influência familiar, como também por alguma ambientação que nos é colocado, seja a escola onde você foi formado, seja a família de onde você veio, seja a sociedade que você foi incluído, ou até mesmo a igreja que você foi frequentar. E durante os anos da nossa vida, nós começamos a nos esconder atrás dessa máscara e fingimos ser pessoas que não somos. Todos nos veem como bons filhos, bons amigos, bons cristãos, bons maridos, boa esposa, tudo de bom. Necessariamente, não precisamos ser tudo isso. Mas se formos assim, seremos mais bem aceitos. As pessoas vão nos aceitar, vão nos acolher nos seus grupos. Quem não quer ter uma pessoa educada, com bom comportamento, que saiba respeitar, que saiba falar, que se interesse pelo que o outro está falando? Enfim, sabemos mesmo construir uma pessoa que lá no fundo nós não somos. E sem perceber, essa máscara fica em nós anos e anos, e não conseguimos tirá-la. Não conseguimos entender que podemos ser quem somos sem essa máscara. E essa máscara pode ser tanta coisa. Pode ser até uma máscara bonita. E começamos a caminhar fugindo da realidade do que a palavra diz que nós somos. Todo tempo, eu e você, estamos buscando ser aceito. Seja onde quer que nós formos, em quais grupos nós formos inseridos. Seja na escola, na faculdade, na família, na igreja, na sociedade, no casamento, no namoro, como pai, como mãe, como filho. Qual a posição que naquele momento, que naquela estação da nossa vida, nós estamos inseridos, nós vamos procurar usar a melhor máscara para conseguirmos então viver. Quando na verdade, Jesus, que é o verbo, que exprime a ação, que é quem faz, chega para mim e para você e fala: eu não preciso disso. Você não precisa se esconder por detrás dessa máscara para me impressionar. Porque tudo que nós fazemos, se for para impressionar alguém, vai morrer aos pés da cruz. Imagina quando eu e você estamos longe de tudo e de todos, onde não temos o recurso para fazer uma bela escova, onde não temos o recurso da maquiagem para as meninas, onde não temos o recurso de usar um celular que o outro vai olhar e vai gostar, onde não temos o recurso de uma boa eloquência, uma boa palavra, um bom pensamento, e ali somos só eu e Deus, você e Deus.
nus, como vimos. Só esquecemos. Lá em Gênesis 2, quando fala da formação do homem, no versículo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Foi Deus que nos soprou nas narinas o fôlego de vida. Esquecemos facilmente. Construímos o nosso ser independente do que Deus criou para sermos. Nos tornamos aquilo que as pessoas querem ver em nós. Mas quando começamos a entender que não necessitamos mais dessas máscaras, porque o nosso Deus não se impressiona. O nosso Deus, muito pelo contrário, às vezes fica nos esperando. E aí, quando é que você vai tirar a máscara? Quando é que você vai se apresentar a mim? Eu sou teu pai, você é o meu filho? Não precisa de cerimônia. Você não me impressiona com nada. Nem com a roupa que você veste, nem com a voz que você tem, nem por melhor do seu dom. Nada disso vai fazer com que você seja diferente para mim do que verdadeiramente você é. E quando nós entendemos que não precisamos e que podemos sim deixar toda essa bagagem construída na nossa vida aos pés da cruz, aí então nós podemos nos tornar livre, verdadeiramente livre e liberto, quando a justiça de Cristo for então a nossa missão. Quando nós entendemos isso, que é a justiça de Cristo, que é a redenção da cruz, que vai nos esconder do que verdadeiramente nós não somos, nós podemos estar livres para viver aquilo que a palavra diz que nós somos. Afinal de contas, quem somos? Eu queria convidar. Você sabe quem ela é? Eu sei. E ela aceitou esse desafio. Nós estávamos lá na nossa classe e eu perguntei o que cada um sentia como dom, né, que tinha como prazer fazer. E ela falou para mim que era atuar. Eu falei, opa, então hoje é o seu início. Ela quer ser atriz, não é isso? Quer atuar de alguma forma. E ela aceitou colocar essa máscara. E eu falei para ela, você tem coragem de ficar durante o culto da família escondendo o seu rosto? Para que as pessoas possam não ver verdadeiramente quem você é? Porque o que chama atenção aqui nela é essa máscara. Você está aí pensando, é máscara de quê? É de homem, de mulher, de super-homem, é de quê? Mas você não está preocupado qual é a cor dos olhos dela, qual é a cor da pele dela, porque a máscara chama mais atenção. Você não observou como ela está vestida, mas eu tenho certeza que a máscara te chamou a atenção. Mas eu quero perguntar, essa máscara está te incomodando? Tá. Você quer tirar essa máscara? Então pode. Olha que linda que ela é. Ficou mais leve? Eu quis trazer esse teatrinho porque a gente é muito visual. E às vezes é difícil entender essa questão de o que esconde. Eu mesma fiquei confusa quando eu ouvi uma frase, e aquela frase me incomodou, de uma música, quando ele fala, eu até anotei, só a cruz esconderá quem você não é. E eu fiquei perguntando a um, a outro. Ontem eu conversei com a pastora Patrícia, com a Suelen, com a Carla. Eu falei, não, eu quero entender o que essa frase está falando, porque eu não entendi. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu não entendo. E muitas das vezes a gente entende, mas não aceita. Então você já avançou uma fase, mas ainda tem a outra para você conseguir alcançar. E essa frase me incomodava. Eu falava, não é possível, eu não consigo entender. E ali eu comecei a estudar, a buscar de Deus, a ouvir. A pastora Patrícia me deu uma palavra, aí a Sueli, não, mas eu vejo dessa forma. E a Carla falou outra. Eu já conversei há uns meses atrás com o pastor Silfarne sobre essa frase. E essa frase está latejando.
E eu falei, Deus, eu preciso entender e levar para que o seu povo, para que os seus filhos possam entender, afinal de contas, quem somos. Nós não somos o que nós muitas das vezes apresentamos. Nós não somos o que muitas das vezes a família, a escola e a própria igreja forjou em nós. Ficamos o tempo todo com uma máscara, com um peso, incomodados. Não nos sentimos à vontade em fluir em liberdade, quando Jesus Cristo trouxe para nós a liberdade. Quando eu comecei a pensar só a cruz. O que é a cruz? A cruz é a redenção. A cruz é a nossa salvação. A cruz é o próprio Cristo. Só a cruz pode esconder o que nós não somos. Porque nós não somos isso que nós estamos apresentando. Não é possível que nós só somos isso que nós podemos dar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Você é o que a palavra diz que você é. A palavra diz que João era uma testemunha, um homem enviado por Deus, que iria testemunhar sobre a luz, queria refletir, queria iluminar e queria trazer luz para as trevas, clareza para a escuridão. Você pode concordar com a palavra de Deus essa manhã e dizer amém? Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos só isso que nós apresentamos. Não é possível. Não é possível que nós somos essas personalidades, essas versões melhoradas. Porque todo mundo na igreja é uma versão melhorada. Lá dentro da nossa casa é bem diferente. Quem te conhece mesmo é quem convive com você. Você pode impressionar quem você começa a conviver por um determinado período. Mas quem vive ali, dia a dia, lado a lado, é que te conhece de verdade, não é assim? Não é assim? É assim a nossa vida com Deus. O nosso Pai, ei, quem que você pensa que é? Fui eu que te criei, fui eu que soprei nas suas narinas o fôlego da vida. Fui eu que quis que você nascesse. Fui eu que quis que você existisse. Nada. Nós lemos aqui, tudo vem dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nada que nós somos, nenhuma personagem, nenhuma personalidade, nenhuma versão melhorada de nós vai impressionar Deus. Você pode impressionar o seu líder, você pode impressionar o seu novo amigo, o seu namorado, até a sua esposa, o seu filho, mas o seu pai, não. Sabe quando a criança nasce e a pessoa fala a cara do pai ou a cara da mãe? Será que temos verdadeiramente deixado a nossa bagagem que foi construída aos pés da cruz de Cristo e temos preferido caminhar para se tornar a cara do Pai? Qual é o pai e a mãe que não fica feliz quando alguém vai visitar o bebê e fala, nossa, a cara do pai, meu Deus, a cara da mãe? A gente se enche de orgulho. Eu imagino o pai, ei, quando é que você vai querer ser parecido comigo? Eu sou o teu pai. Eu é que sei quem você é. Eu é que sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito. E são pensamentos de paz, para lhes dar o fim que desejais, não o fim que pensa que deseja. Nós pensamos tantas coisas, nós projetamos tantas coisas, nós desejamos tantas coisas, quando na verdade Deus fala que é Ele que sabe. Ele é que sabe. Ele é que tem a vida. Ele que tem o fôlego. Então por quê? Continuarmos usando máscaras.
quando podemos tirar esse peso, quando podemos trocar essa máscara pela cruz, que é a nossa salvação, que é a nossa redenção, que é a alegria da nossa vida. E aí nós podemos entender, quando essa frase fala, quando o autor dessa frase, o Tiago, fala que só a cruz esconderá quem você não é. E ele conta, eu fui buscar, achei muito interessante, que ele fala que quando ele escreveu essa frase foi num momento tão difícil da vida dele, um momento horrível. Ele usa essa palavra, horrível. A nossa vida é feita de momentos também. A nossa vida é feita de estações. Saímos do verão, entramos no... Qual a estação que nós estamos, gente? Outono. É uma estação deliciosa. Por quê? Por causa das frutas? Também. Mas porque você saiu daquele calor desesperador e ainda não entrou no inverno, que aqui a gente não tem. A gente é de um país tropical. Mas quem já viveu a experiência de passar um inverno verdadeiro sabe que é tenebroso, é horrível também. E aí a gente tem a tendência de não valorizar aquilo que a gente tem. Nosso país tem tantas mazelas. O nosso país é tão triste em tantas situações, mas é um país abençoado nas estações. Porque se você começar a observar, a partir de março até outubro, você tem uma temperatura muito amena. De março a outubro, você não sente aquele calorão desesperador e nem aquele frio insuportável. É um país que é chamado de país tropical. É um país que te dá uma movimentação. É um país que permite que você seja um ser humano não tão frio, mas que seja um ser humano mais caloroso, um ser humano mais leve. Não é assim que o brasileiro é, que o carioca é? É. A gente fala com a mão, e a gente tem trejeitos, a gente é mais alegre. As pessoas falam isso. Os outros povos veem isso em nós. Mas nós não vemos nada disso. E começamos a desejar e a querer coisas que não são da nossa essência, da nossa natureza. Esquecemos que só a cruz, ela pode nos esconder. E eu fui buscar também o significado desse verbo, sim, esconder. E eu fiquei impressionada que ele tem tantos significados. Ele pode fazer você usá-lo em maneiras que você nunca parou para pensar. E o último significado dele que me chamou a atenção foi pôr do sol. Esconder significa se pôr, significa se retirar, desaparecer. Sabe quando o sol desaparece? Ele se esconde, você já falou isso, e o sol se escondeu, está escondido. Eu sei que ele está lá, mas ele está escondido. Esconder nos dá a ideia de proteção também. A cruz, ela vai te proteger de você mesmo. Só Jesus pode nos proteger de nós mesmos, porque na nossa essência nós somos maus. Então tudo que você faz não vai, mesmo que aos nossos olhos humanos pareça que você é um bom rapaz, que você é uma boa moça, que você é legal, que você é bacana, nada disso vai impressionar Deus na sua e na minha essência, porque nós somos maus. E toda bondade que tem em nós vem de Deus. E aí a gente começa a entrar numa confusão. E quando a gente começa a ter algumas atitudes boas, nós logo atribuímos essa atitude a nós mesmos. Então, essa frase é muito interessante, que ela fala, só a cruz pode esconder quem você não é. Porque nós somos filhos da graça. Nós somos filhos de Deus. E tudo de bom que eu e você fazemos vem de Deus. Não vem de nós mesmos. Por isso nós precisamos de Cristo. Por isso nós precisamos o tempo todo adorar o Senhor e lembrar quem Ele é. Porque quando nós lembramos quem Ele é,
nós começamos a entender quem somos de verdade. E ao mesmo passo que nós não somos toda essa belezura, toda essa construção, todo esse fake que é formado para agradar a sociedade, nós podemos entender que somos filhos da graça e em Deus nós somos e podemos todas as coisas. Em Deus. Queria voltar lá em João, para terminar onde nós lemos. João 1, 3, quando fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele termina dizendo no verso 14: e o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Que ele abriu mão de quem ele era, do Deus onipotente, onipresente, onisciente, para habitar no meio de nós, para se fazer carne, para sentir na pele como é ser humano. Jesus foi 100% Deus e 100% homem, mas não pecou. Logo, nós podemos manter uma vida em santidade, sem pecado. Mas para isso, precisamos entender que não precisamos de máscaras. Elas pesam, elas escondem, elas incomodam, elas tiram toda a liberdade que nós temos e já recebemos quando Jesus Cristo pagou por nós o preço do nosso pecado na cruz. E quando entendemos isso e aceitamos a cruz na nossa vida, nós falamos: Pai, me esconda então. Me esconda das minhas mazelas. Me esconda daquilo que verdadeiramente eu não sou. E me mostre quem verdadeiramente eu sou e posso ser em Deus. Nessa manhã, eu quero te desafiar. Eu desafiei a Lorena, eu falei: você é corajosa? Aliás, tinham outros que queriam vir também. Eu falei: quem é corajoso aqui? 3 ou 4 levantaram a mão. Mas eu falei: então a Lorena vai, porque ela falou que ela gosta de atuar. Tem que ter coragem para entrar ali, botar uma máscara, todo mundo olhar e falar o que está acontecendo. Mas tem que ter coragem maior ainda para tirar a máscara e falar: eu troco a máscara de tudo que foi construído pela cruz, pela minha redenção. Precisamos entender e aceitar. Porque às vezes a gente já entendeu, mas a gente não aceita que a cruz é a nossa salvação, que a cruz é a nossa redenção, que a cruz é a nossa vida. Estamos escolhendo a nossa vida com as nossas próprias mãos. Quando Jesus está aqui, ó, ei, você não precisa fazer tanto esforço, eu já fiz por você. É só aceitar e permitir que eu te esconda, que eu te proteja, que eu faça com que você morra, para que você possa aparecer somente pela minha graça. A princípio isso não é fácil, não é cômodo, mas depois isso tem um gosto de liberdade, tem um gosto que a palavra de Deus nos mostra. Verdadeiramente sereis livres. A palavra diz isso para nós. Eu quero te convidar a ficar em pé. Você quer se libertar nessa manhã? Você quer ter coragem de tirar a máscara? Para que você possa ser quem você é. Ainda que as pessoas te zoem, ainda que as pessoas fiquem: uau, mas você é engraçada. Uau, mas você é isso mesmo? É, eu sou só isso mesmo. Ainda que as pessoas meio que se decepcionem, porque você não vai fazer tipo mais,
Porque você vai falar, eu quero ser quem eu sou, e eu vou deixar Deus mostrar quem eu sou, porque às vezes nem eu sei quem eu sou, e eu me confundo, aí eu prefiro usar uma máscara, eu prefiro colocar alguma coisa para poder me enganar e impressionar. Mas essa manhã o desafio de Deus é para que você possa tirar a máscara, deixar os pés da cruz, acreditar na cruz. Que de nada vai adiantar nós cantarmos. Alguém pode subir e cantar um louvor que Deus tocar e te direcionar? Eu gostaria muito que essa oração fosse feita à base de um louvor. Porque a música tem um poder tremendo. A música faz com que nós consigamos nos desligar desse mundo mal e nos ligar no que verdadeiramente é importante. E o louvor a Deus só nos faz lembrar. É um lembrete. Sabe, eu vou colocar aqui para eu não esquecer. É isso. Ela funciona como um lembrete. As letras cantadas, para que nós possamos lembrar verdadeiramente quem Ele é. Quem nós podemos ser. Quem ainda não somos em Deus, mas podemos nos tornar nele. Amém? Você acredita que mesmo que você não ache que seja, mas você ainda pode se tornar alguém nas mãos do Senhor para ser testemunho e luz para esse mundo mal? Amém?